Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula e na aula de hoje a gente vai falar sobre velocidade média e velocidade instantânea. Uma coisinha, esses aqui são conceitos de física, mas por que a gente vai ver esse matemática para economia? Porque esses conceitos a gente consegue traduzir para outros conceitos de economia. Mas vamos começar com esse conceito de física, então presta atenção, gente, é mais fácil pensar em velocidade e depois traduzir a mesma ideia para outras questões, para outros conceitos, tá bom? Então vamos começar com velocidade. A ideia é a seguinte, ó. Imagina que um corpo se move em linha reta ao longo de uma reta numerada. Ok? Eu já vou fazer um desenho, daí fica mais claro, tá bom? E a cada instante de tempo, a posição do corpo na reta é dada por uma função. Eu vou chamar a função P de posição, tá? Essa função aqui. Pega um T e associa a posição do instante T. Ok? Tá. Aqui, em que o I é um intervalo de tempo, tá? E P de T é a posição do corpo no instante T. Tem muita gente que fala a função P de T. P de T não é uma função, é a função P calculada em T, ou seja, a posição do corpo no instante T. O nome da função é P. Ah, mas um monte de livro escreve P de T função. Gente, cuidado, tá? A gente não pode sair escrevendo tudo errado e achar que está certo, ok? Eu vi uma frase bem legal do Picasso. O Picasso, como vocês sabem, ele foi um artista que não desenhava coisa muito clássica, vamos ver, ou bonita. Ele foi um artista abstrato, né? E ele falou uma frase mais ou menos assim, ó. Aprende todas as regras como um profissional para que você possa quebrá-las como um artista. Ok? Então, primeiro você vai aprender como escrever certo. Depois, se você achar que deve mudar um pouco, escrever um pouco diferente por algum motivo válido, é outra história. Mas primeiro você aprende a fazer a coisa como um profissional. No caso aqui, aprende que o nome da função é P e P de T não é função. P de T, no caso, vai ser uma posição do corpo. No caso, vai ser um número, tá? Vamos fazer um desenho aqui, vai ficar bem claro aqui. Essa aqui é a reta numerada. Ok? E aqui, que é numerado, quer dizer que a gente vai colocar 0, 1, aqui eu vou colocar menos 1. Professor, tinha que ser para a direita? Não, podia ser para cima, podia ser inclinada, sei lá, é uma reta, tá bom? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A reta é infinita, tá? E tem os números intermediários, aqui está o meio, entre 0 e 1, aqui está o meio, enfim, tá bom? Tem infinitos números aqui, tá? Daí aqui eu vou pegar uma corzinha bonitinha aqui, ó. Só. Olha só. Aqui, por exemplo, poderia ser o P de 1. Esse ponto aqui é a posição do corpo no instante 1, tá no 1. Aqui, por exemplo, poderia ser a posição do corpo no instante 2. E aqui, por exemplo, poderia ser a posição do corpo no instante 3. E daí, no instante 4, poderia estar aqui, ó. Ele voltou, tá vendo? E, por exemplo, poderia ter a posição do corpo no instante menos 1, aqui, ó. Aqui, sei lá, isso aqui é a posição do corpo no instante menos 1. O que são esses instantes? Pode ser horas, na hora 0, quando comecei a contar, é hora 0, uma hora atrás da hora 0, uma hora para frente. Pode ser minutos, segundos, daí depende, tá, gente? Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas pensa que cada instante você tem o corpo, ele está se movendo nessa reta, e você tem a posição. Olha, ele está vindo para cá, depois ele volta, ele vem para cá, depois quando chegou aqui ele voltou um pouco. Tá bom? Bom, e como é que ele vai se comportar? Daí depende da função, tá bom? Então, a gente marca a posição em cada instante, como se fosse uma fotografia. E daí a gente sabe onde que o corpo está a cada instante.
Então ele está se mexendo aqui, ele está correndo aqui e em cada instante você sabe a posição. Tudo bem? Posso dar um exemplo aqui, ó. Só um exemplo bem interessante. Um exemplo mais concreto aqui. Vamos supor que a função posição ela saia dos números reais, que é o intervalo, chega nos números reais e pega um t e leva, por exemplo, a 2t mais 3. Essa é a regra. Daí seria o seguinte, ó. A posição seria uma coisa assim. Vamos pensar que aqui é o 0, tá? Aqui é o 1, aqui é o 2. Quanto que seria o p de 0? É 3, ó. 2 vezes 0 mais 3. Então, esse aqui seria a posição do instante do corpo no instante 0. Okay? E no instante 1? Você faz 2 vezes 1 mais 3. 2 vezes 1 mais 3 dá 5. 3, 4, 5. Aqui é a posição do instante do corpo no instante 1. E no instante 2? É aqui. E no instante 3? É aqui. Tá? Se alguém lembra de física, vai perceber que esse corpo está se movimentando em velocidade constante. 3, 5, 7, 9. Ó, P de 3. 2 de 3, 6. Mais 3, 9. Está no 9. Tá vendo? Então ele está indo para cá. O corpo está indo para cá a velocidade constante. A cada instante ele anda mais um pouco. Tudo bem? Nesse exemplo, tá bom, gente? Então vou voltar ao caso geral, né? Voltando ao caso geral. Então, vamos esquecer um pouco o exemplo, vamos pensar geral. Um corpo, a gente não sabe exatamente qual que é a coisa. Então, a questão é, qual a velocidade média do corpo entre dois instantes de tempo? Essa é a primeira pergunta importante, tá, gente? Velocidade média. Então, vou fazer um desenho aqui, vou ficar claro. Por exemplo, aqui é a reta, beleza? Suponha que aqui é a posição do corpo no instante t0 e aqui é a posição do corpo no instante t1. Vamos supor, só para questão, que o t1 é depois que t0. Então t1 é um instante maior que t0, vem depois, tá bom? Daí você calcula o quê? Você calcula esse deslocamento aqui, ó. O p de t1, posição final, menos a posição inicial. Isso aqui é o deslocamento, ok? Então, a velocidade média é dada por essa fórmula aqui, ó. Velocidade média do corpo entre o instante t0 e t1 é igual à posição final menos a posição inicial sobre t1 menos t0. No caso que o t1 é maior que t0, ou seja, um instante depois, a parte de baixo é sempre positiva, tá? Mas só se o t1 for maior que t0, tá bom? E a parte de cima pode ser negativa ou positiva. Como assim? Aqui. Só para a gente ter uma noção. Se aqui está o 0 e a reta começa a contar para frente aqui, ó. Tá bom? Tipo, aqui é um 1. Daí você tem aqui P de t0. Se o P de t1 está aqui, quer dizer que você andou para frente. Então a velocidade média vai dar positiva. Agora, se aqui é o P de t1 e aqui é o P de t0, quer dizer que andou para trás. Então a velocidade média vai dar negativa. Tudo bem? Só lembrando que pode ser positivo ou negativo. Mas eu vou apagar tudo isso, gente. Agora, e se eu não sei qual que é o instante inicial, P0, P1? Então, olha só que curioso. Se eu chegar e multiplicar em cima e embaixo essa fórmula por menos 1, não muda, né? Multiplica em cima por menos 1, embaixo por menos 1, vai ficar assim, menos P de t1 mais P de t0 em cima. Ó, coloca esse menos dentro da fração, tá? Menos t1 mais t0. E fica igual, né, gente? Fica igual multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, não muda. E agora eu posso colocar aqui P de t0 menos P de t1 sobre t0 menos t1. Isso aqui é exatamente, se a gente pensar na velocidade média, se eu colocar primeiro o t1 e depois o t0.
Ou seja, não importa qual que é o instante que veio antes ou depois, vai dar a mesma história. Se você acha que o T1 é um instante depois, você pensa posição final menos inicial. Mas se você trocar, se você colocar, por exemplo, pensar que trocou a ordem, vai dar a mesma coisa. Então, não importa qual que é o instante que veio depois, ou antes ou depois. A velocidade média é a mesma. Tudo bem? Então, o Vm entre T0 e T1, desse jeito que a gente definiu aqui, ó, tá bom? Essa fórmula aqui é a velocidade média do corpo entre os instantes T0 e T1. Gente, tem que ser dois instantes diferentes, porque senão dá divisão por zero. No mesmo instante, a gente não tem velocidade média entre T0 e T0. Não tem como definir, tá bom? Ok? Eu vou colocar exemplos aqui. Por exemplo, primeiro exemplo, eu vou pegar o P de T igual a 2T mais 3. Tá? Vamos supor que de R em R, tá, gente? Eu estou usando só a fórmula aqui. Você pode pensar que a P sai de R em R. Ou pode ser um intervalo menor, não precisa ter todos os reais, tá bom? Tá. A velocidade média entre o instante, sei lá, 0 e o instante 5 é igual ao P de 5 menos o P de 0 sobre 5 menos 0. Isso aqui vai dar o quê? P de 5 vai dar 2 vezes 5 mais 3 menos 2 vezes 0 mais 3 sobre 5. Isso aqui vai dar 13 menos 3 sobre 5. 3 menos 3 dá 10, sobre 5 vai dar 2, tá? Então a velocidade média é 2. Então, vamos ver o segundo exemplo, P de T, vamos supor que é igual a T ao quadrado menos 1. E a velocidade média entre o instante 2 e o instante 7 é igual ao quê? P de 2 menos, de 7, desculpa, menos P de 2 sobre 7 menos 2. Só lembrando, se eu fizesse P de 2 menos P de 7, 2 menos 7 ia dar a mesma coisa, que não importa a ordem, lembra? Bom, mas isso aqui vai ficar o quê? 7 ao quadrado menos 1 menos 2 ao quadrado menos 1 sobre 7 menos 2 dá 5. 7 ao quadrado, 49, menos 1 dá 48. 2 ao quadrado, 4. 4 menos 1 dá 3 sobre 5. 48 menos 3 é 45. Certo? 5, 6, isso. 45 dividido por 5 dá 9. Velocidade média é 9. Tudo bem? Então a gente já sabe calcular a velocidade média. Posição final menos a posição inicial dividido pelo tempo gasto. E daí agora tem a segunda pergunta. Qual é a velocidade instantânea de um corpo no instante t? Como calcula isso? Então, gente, aí é o seguinte. A gente já sabe calcular a velocidade média. Você pega dois instantes, posição final menos inicial, dividido pelo tempo gasto. Certo? Mas e a velocidade instantânea? A gente sabe, por exemplo, que você sai daqui até São Paulo, uma hora você acelera, uma hora você gasta. Você podia pensar a velocidade média. Ó, sair que horas eu saí, que horas eu cheguei, quanto tempo eu gastei. E daí você vê quantos quilômetros vem, você pega os quilômetros, divide pelo tempo gasto, você vai ter a velocidade média, certo? Posição final, menos a posição inicial, você vê quantos quilômetros deu isso, né? Divide pelo tempo gasto, velocidade média. Mas a velocidade em cada instante a gente sabe que muda. Às vezes está mais rápido, às vezes está devagar, né? Tem uma serra, um caminhão na frente, um radar, né? Radar a gente bem devagar os radares. Então a resposta aqui, vai ser meio comprida. Eu não vou dar uma resposta pronta agora. Primeiro eu vou dizer uma coisa. Tem duas coisas importantes aqui. Primeiro, acredita-se, isso aqui é uma fé bem forte, tá, gente? E funciona na prática. Acredita-se que se o instante t estiver próximo do instante t0, pensa um segundo depois, 3 segundos, 5 segundos. Se t é um instante
próximo, pode ser antes ou depois, tá, gente? Então, a velocidade média, qual a velocidade média? Eu vou escrever assim, ó, velocidade média entre o instante t0 e o instante t, essa velocidade média é bem próxima da velocidade instantânea no instante t0. Eu vou chamar a velocidade instantânea só de v de t0, tá bom? Então, assim, se você passou pouquinho tempo, não dá tempo de você mudar muito a velocidade, vocês concordam? É isso que a gente acredita. Tipo, você está de carro, passou 2 segundos, você conseguiu mudar bruscamente? Não, daí você faz a velocidade média de agora, 2 segundos depois, é muito próximo da velocidade instantânea, ok? E daí, a segunda coisa que a gente acredita é o seguinte, acredita-se que quanto mais próximo o t estiver de t0, mais próximo a velocidade média entre o instante t0 e t estará da velocidade no instante t0. Ok? Ou seja, se você mandar bem pouquinho tempo, em vez de 1 segundo a mais, pega meio segundo. A velocidade média vai ficar muito próximo da velocidade instantânea. Então, em vez de pegar meio segundo, pega 1/10 de segundo. Se você calcular a velocidade média de agora, 1/10 de segundo para frente, vai estar mais próximo da velocidade instantânea, tá? Enfim. Então, a gente define assim, definimos. Então, a gente aproveita. Olha só, a velocidade instantânea no instante t0 vai ser o seguinte, o limite, quando t tende a t0, do que? Da velocidade média entre o instante t0 e o instante t. Quanto mais próximo t está de t0, mais próximo vai estar da velocidade no t instantâneo. No limite, vai cair na velocidade instantânea. Essa que é a definição. Ok? Só uma coisa aqui, uma observação bem importante. Antes de eu falar daquele limite, tá? Olha só, eu tenho a posição, ela sai do intervalo aqui, normalmente, tá? Chega nos reais. Os reais vai ser tipo a reta numerada que a gente está fazendo. Ok? A velocidade média entre o instante t0 está fixo, e o instante t, quanto que ela é? Ela é p de t menos p de t0 sobre t menos t0. Não está definida em t0, quer dizer que a velocidade média, eu vou colocar aqui o t0 está fixo, e vou colocar um ponto. Esse ponto é para representar uma função. Tá? Essa função, velocidade média, esse ponto representa uma função. Tá? Função velocidade média fixando o t0. Tá? Ela sai do quê? Ela sai do intervalo i, tirando o t0, e ela chega nos reais. Tá? E ela vai pegar um t aqui, e vai levar no velocidade média entre t0 e t. Tudo bem? Que tem essa fórmula aqui. Ó. Então não dá, tá? A velocidade média no t0 não está definida, tá bom? Então essa é a observação. Quando eu falo da velocidade média, eu estou mudando o domínio. A função posição, todo o intervalo. A função velocidade média no ponto t0, né? Quer dizer, entre dois instantes, mas fixado o t0, fixei o t0, falar nessa função aqui, eu tirei o t0, tá bom? Daí eu vou calcular esse limite aqui, ó. O t0 agora é fixo, tá, gente? O t0 é fixo. Eu estou calculando aqui, ó, a v de t. É o limite, ó, v de t0 é o limite, quando t tende a t0, da Vm de t0 até t. Só que a gente nunca usa a velocidade média, a gente já vai para a fórmula aqui, ó. A gente faz assim, ó, limite, quando t tende a t0, de quê? Você coloca p de t menos p de t0 sobre t menos t0. Essa é a velocidade instantânea no instante t0. A gente usa essa fórmula aqui, tá bom? Vamos fazer os exemplos de calcular a velocidade instantânea? Por exemplo, vamos supor que o p de t é igual a 2t mais 3. E vamos calcular a velocidade instantânea no instante 1. É o que? É o limite. Quando t tende a 1, t0 agora é 1, isso aqui é t0, tá? Do que? De p de
t menos p de 1 sobre t menos 1. Função em t, o 1 é fixo, lembra? Isso aqui é igual... Deixa eu apagar um pouquinho aqui, que não precisa disso aqui, né? Isso aqui é... Estava falando, tá? Bom, isso aqui é igual ao limite. Quando t tende a t0, qual é que é o p de t? 2t mais 3. Menos, quem que é o p de 1? 2 vezes 1 mais 3. Sobre... Não, ficou feio aqui, mas t menos 1. Isso aqui é igual, vamos colocar ali em cima. 2 vezes 1, 2 mais 3 dá 5, né? Limite, quando t tende a 1, de 2t mais 3 menos 5 sobre t menos 1. Isso aqui é limite, quando t tende a 1, vai ficar 2t menos 4, desculpa, menos 2, sobre t menos 1. Isso aqui a gente continua o limite. A gente coloca o limite, tá? O limite vai dar um número, não esconde o limite. Tem gente que esquece do limite, não coloca isso, diz que é igual a 2t menos 2. Não, não é. Tem que ter o limite. Aqui eu vou colocar o 2 em evidência, vai ficar t menos 1 sobre t menos 1. Aqui vai dar para simplificar, vai dar igual. Eu vou colocar uma justificativa aqui. Limite quando t... esqueci de colocar t tende a 1. De 2. Essa função aqui é constante, é só 2, tá bom? Qual que é a justificativa no 1? Justificativa... antes de colocar a justificativa, quer dizer, a velocidade no instante 1 deu 2. E a justificativa do 1 é que a função é que é o seguinte, o 2 vezes t menos 1 sobre t menos 1, isso aqui é uma função calculada em t, tá? Não é essa forma aqui, é igualzinha a 2 para ter todo t próximo do 1, não é limite quando t tende a 1, então próximo de 1, eles são iguais para tudo t aqui, ó, de menos infinito até 1, união de 1 até mais infinito. Para trás do 1 e para frente do 1 são iguais. E no 1 não faz sentido, a parte da esquerda não está definindo 1. Então isso aqui é uma função calculada em t. Essa aqui é outra, essa aqui, a da direita é a função constante. Ok? Então essa é a justificativa. Tá? Tranquilo até aqui, gente? Vamos fazer um outro exemplo? Exemplo 2. Vamos pensar agora que o p de t é igual a t quadrado menos 1. E eu quero calcular a velocidade no instante 3, por exemplo. Isso aqui é limite quando t tende a 3. Ó, eu conheço a posição do corpo, vou calcular a velocidade. Do p de t menos p de 3 sobre t menos 3. Gente, isso aqui, esse limite aqui, serve não para movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado e vários outros movimentos da física, tá? Na escola, a gente só aprende movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. Isso aqui serve para muito mais coisas, não precisa ser uniformemente variado, tá, ok? É bem mais geral essa fórmula aqui, usando esse limite, beleza? Mas a gente não vai ver em física, só hoje sim, mas mais para frente a gente vai traduzir isso para outros fenômenos, inclusive de economia, tá? Bom, isso aqui é igual ao limite, quando t tende a 3, do que? T ao quadrado menos 1 menos 3 ao quadrado menos 1 sobre t menos 3, que é igual a limite, quando t tende a 3, de t ao quadrado menos 1, 3, 3, 9, menos 1, 8. Menos 8, t menos 3, vai ficar limite, quando t tende a 3, vai ficar t ao quadrado menos 3 sobre, ou menos 9 aqui, desculpa, sobre t menos 3, isso aqui é igual a limite, quando t tende a 3, daqui eu vou escrever assim, t menos 3 vezes t mais 3 sobre t menos 3, aqui a gente simplifica, vai dar igual, vou colocar um 2 aqui, justificar essa igualdade, igual a limite, quando t tende a 3, aqui entre parênteses, t mais 3, não é só o limite de t, é o limite de tudo.
ok? E aqui, essa função aqui é contínua, é só substituir, ficar 3 mais 3, que é 9. Ou seja, a velocidade no instante 3, a velocidade instantânea dá 9. Qual que é a justificativa do 2? A justificativa do 2 é que t menos 3 vezes t mais 3 dividido por t menos 3. Essa função calculada em t é igualzinha a essa outra calculada em t, aonde? Perto do 3. Não é a mesma função. Para t igual a 3, a da esquerda não está definido. Para todo t é aqui, ó. Para todo t perto do 3. Ó. Um pouco para a esquerda do 3, na verdade. União aqui de 3 para frente. Tudo bem? Essa é a justificativa. A igualdade lá vale porque essa função calculada em t e essa outra função calculada em t, essas duas coisas coincidem perto do 3. E é o limite quando t tende a 3. E a igualdade em 3? Por que eu posso substituir? Aqui. A igualdade é válida. Igualdade é válida porque a função... Eu vou dar só a regra da função, tá, gente? Eu não dei nome. Então, a gente pode dar só a regra e dizer que é a função. A função que pega um x e associa... não é x aqui, agora é t, né? Estou usando t de tempo. Associa t mais 3 é contínua em 3. Tudo bem? Por isso que eu posso substituir. Beleza? Então a gente viu. O que a gente viu hoje? A gente viu duas coisas importantes nessa aula aqui. A gente viu velocidade média e a gente usou o limite da velocidade média para definir a velocidade instantânea. Então tem uma tarefa para vocês. Você vai definir a aceleração média. Daí você vai definir, usando o limite da aceleração média, definir a aceleração instantânea. A aceleração média a gente não vê muito, é só para definir a aceleração instantânea. E você vai dar 2 exemplos. Como assim? Faz 2 exemplos de como é que calcula a aceleração instantânea. Ok? Você faz 2 exemplos. Eu não fiz 2 exemplos de calcular a velocidade? Você faz 2 exemplos de como é que calcula a aceleração instantânea. Ok? Então por hoje é isso, gente. Até o próximo vídeo. Bons estudos a todos. Não deixe de fazer os exercícios e tchau!